Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa aula da Escola Dominical, então. Neste dia 12 de setembro, nós vamos continuar com a nossa revista sobre maturidade cristã. Hoje, o Valdo vai ministrar a aula. Vamos orar para a gente começar. Eu já passo a palavra para o Valdo, então, que vai falar um pouquinho sobre Jó, amizade na angústia. Vamos orar? Senhor Deus de graça, paz e amor, nós te louvamos por esta manhã, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça sempre presente sobre as nossas vidas. Queremos, Deus, pedir a tua bênção sobre essa escola dominical, sobre essa aula. Pedimos, Deus, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da tua palavra. Oramos, Deus, por cada pessoa já presente nesse momento, por aqueles que acompanharão posteriormente também, aqueles que se chegarão durante este tempo de aula. De maneira especial, Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida do Valdo, que estará ministrando essa aula, que o Senhor fale conosco, ensine-nos um pouco mais a sua vontade e nos dê força, ânimo para colocarmos em prática cada dia da nossa vida. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção sobre essa aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Valdo, fique à vontade, uma ótima aula, Deus abençoe. Amém, obrigado. Bom dia a todos e todas. Que nós possamos hoje estar aprendendo um pouco mais acerca de maturidade, né, na vida cristã. E hoje o aspecto do nosso estudo é sobre a amizade. E é especialmente amizade no momento de angústia e dificuldade. E aí a gente tem, então, o nosso estudo hoje sobre o livro de Jó. Né? Na verdade, não dá para estudar o livro todo, né? Mas vamos estudar, então, esse aspecto da amizade, né, da relação de Jó com seus amigos que foram consolar diante da sua dificuldade, que nós vamos falar daqui a pouco. Né? Para iniciar a nossa aula, antes da gente entrar no texto básico, né, que é Jó 2, de 11 a 13, eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre quais são as ações que fortalecem uma amizade, né? E quais são as ações que colocam em risco a amizade. Bem rapidamente, né? Se os irmãos puderem colaborar aí, eu vou escrevendo aqui. Só que eu não estou vendo o chat, né? Então, se alguém escrever no chat, alguém puder falar para mim. O que a gente pode fazer para fortalecer uma amizade e quais são aquelas coisas que, pela nossa experiência aí, né? Quer dizer, e põe em risco uma amizade, né? Ações que põem em risco uma amizade. Quem quer falar aí? A Rita mandou no chat aqui, sinceridade e falsidade. Fortalece. Sinceridade fortalece. Sinceridade fortalece e falsidade coloca em risco. Pastor, a gente ouviu um bom dia, depois sumiu. Agora a gente não está ouvindo, não, o áudio. Sinceridade e falsidade. Tá correto isso, tá, né? Sinceridade, uma amizade tem que ser sincera. Falsidade na amizade coloca em risco, né? O que mais? Desculpe a letra aí, porque minha letra não é muito boa, ainda mais escrevendo com o dedo. O que mais? Alguém tem mais alguma outra sugestão? Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ouvindo, pessoal. Sim. Valdo, eu coloquei lá que, para mim, assim, a ação que fortalece a amizade, para mim, é o respeito. Respeito, ele fortalece muito a amizade. Respeitar um ao outro, né, no seu jeito de ser. E o que põe em risco, esperar você escrever aí, que não é fácil escrever, e o que põe em risco é a falta de confiança e verdade, né? Quando você falta com a verdade, aí abala a confiança, então, para mim, isso põe em risco a amizade. Falta de confiança. E a falta de verdade seria a falsidade, né? Poderíamos colocar junto. Sim. O que mais? Mais alguma coisa? Não?
Bom, então, já temos duas informações aí, duas ações que fortalecem a amizade, duas que põem em risco, né? Depois nós vamos ver mais algumas aqui no nosso estudo. Mas, com certeza, a amizade tem que ser sincera, né? Tem que haver sinceridade na amizade. E quando há sinceridade, a amizade se fortalece, de fato. E respeito, quer dizer, na verdade, a gente tem que respeitar a outra pessoa, respeitar a sua vontade, a sua posição, os seus argumentos, né? Então, acho que isso é muito importante quando não há respeito, de fato, a amizade, ela também corre risco, né? E a falsidade põe em risco a amizade, de fato, quer dizer, um amigo falso, a gente tem até aquela expressão que fala, né, um amigo da onça, né, que não é um amigo, de fato. E falta de confiança, quer dizer, quando não se confia no amigo, né, quando não se confia, também isso põe em risco a amizade, muitas amizades são destruídas por causa disso, né. Poderíamos listar aqui mais muitas outras coisas, né, mas então eu vou continuar aqui, listando algumas coisas que fazem parte, são características da amizade. Primeiro, colocando que a amizade é um ato relacional, por isso ela é um ato complexo, né? Porque envolve a relação entre duas pessoas. E duas pessoas pensam, duas ou mais, né? Mas duas pessoas pensam diferentes, né? As pessoas pensam diferentes, pensam de forma diferente, agem de forma diferente, têm valores diferentes, dão ênfases diferentes às coisas, né? Então é complexo. Mas aqui eu listei a lição, né? Lista algumas características da amizade, que nós podemos dizer que essas características fortalecem a amizade e a falta delas põe em risco a amizade, né? Então está colocado aqui que a amizade envolve o afeto, envolve a dedicação, quer dizer, o afeto, né, tem que haver afetividade entre as pessoas. Dedicação, a gente precisa se dedicar à amizade, né? Se dedicar tempo, dedicar esforço, né? Confiança, que foi colocada aqui pela pastora, né? Envolve intimidade, né? Não tem jeito de a gente ser amigo, duas pessoas serem amigos sem ter alguma intimidade, né? Investimento de tempo, né? Disposição para estar junto, embora existam amizades à distância, né? E aí eu tô falando amizade real mesmo, não amizade virtual, essa amizade de ser amigo na rede social, essas coisas tudo, né? Então, disposição para estar junto, né? Vontade de partilhar acontecimentos e pensamentos, então, se compartilham coisas, né? Coragem de demonstrar sentimentos bons e ruins, né? Então, amizade é para os dois lados, né? Até coloquei aqui uma foto aqui daquele grupo do Friends, né? Que é um seriado lá que fala sobre amizade, onde eles se brigavam o tempo todo, mas também o tempo todo um ajudava o outro, então reflete bem como é que é a amizade, né? Sensibilidade, né? Ser sensível à necessidade do outro. Simpatia, né? Ser simpático um com o outro. E compaixão, né? Que é o aspecto que nós vamos dar ênfase na aula de hoje, né? Quer dizer, compaixão, quer dizer, a amizade na angústia. Então, a compaixão é o fato de você querer levar alguma coisa para diminuir o sofrimento da outra pessoa, né? Então, nesse sentido que está sendo colocado aqui a compaixão também, tá? Tudo bem? Então, esses são alguns aspectos aí com relação à amizade para a gente poder conversar na aula de hoje. Vamos lá ler o nosso texto base? O nosso texto está em Jó, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Está aí projetado, né? São só 3 versículos, porque, na verdade, a gente vai falar sobre vários aspectos do livro de Jó, mas o texto base são esses 3 versículos quando fala que os 3 amigos de Jó foram visitá-lo, né? Então, eu vou ler aqui. Quando três amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça.
Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, esse texto ele fala do momento em que os amigos de Jó vão visitá-lo, né? Mas o que tinha acontecido com Jó, então, né? Vamos contextualizar esse texto, né? Jó era uma pessoa que a Bíblia diz, né, logo no início, que ele era um homem íntegro, justo, temente ao Senhor e evitava o mal. 4 características aqui relacionadas à vida de Jó, né, que a Bíblia cita, né? Logo no início do texto do livro de Jó. Essa é a primeira característica que foi colocada. Depois, a Bíblia fala que ele era muito rico, tinha muito gado, né? Tinha muitas propriedades, né? E diz que ele era o homem mais rico e influente do Oriente. Ele era da terra de Uz, né? Que ficava ali na região de onde é hoje o Iraque, né? Mas os edomitas, né? Quer dizer, o Edom, né? Caminho Edom. E Edom, né? É o nome dado a Esaú também, né? Então são da linhagem de Esaú. A gente não sabe se Jó era descendente de Esaú ou não. A Bíblia não fala nada a respeito de Jó, né? Inclusive, nem a gente sabe exatamente em que época isso aconteceu, né? Mas muito provavelmente foi bem antigo, né? Tem gente que fala até que um dos primeiros livros da Bíblia a ser escrito foi Jó. Então, ele era muito rico e tinha uma família grande. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, né? E esses filhos, inclusive, eles davam festas, banquetes, né? Cada um dava uma festa na sua casa, convidava os outros, né? Então, ele era tinha uma família muito grande. E era saudável, né? Ele tinha saúde, né? Então, essa era a situação de Jó. E a gente conhece a história, né? Pelo menos a parte inicial. O livro de Jó é um livro complexo, mas pelo menos essa parte inicial, acho que é a história que todo mundo conhece, né? Jó era... então, estava nessa situação e quando os anjos se apresentaram diante de Deus, né, apareceu junto também Satanás, né? E Deus então mostra, né? Jó fala, tá vendo? Olha só, Jó, não existe nenhuma pessoa mais íntegra do que ele, e tal, né? E Satanás fala, mas também ele tem tudo, né? Ele é rico, né? Tem muito dinheiro, tem uma família grande, e tal. E aí então Deus permite, né, que o diabo tirasse, né, provocasse alguma situação que tirasse toda essa riqueza e até matasse os seus filhos, né, para mostrar que Jó continuaria fiel. E de fato foi o que aconteceu, né? Quer dizer, estava lá, de repente aconteceu uma série de incidentes ali, né? E o gado foi roubado, né? Todas as propriedades foram destruídas, veio fogo do céu e tal, e os filhos estavam reunidos numa festa e houve um acidente lá e todos morreram, né? E Jó, então, ele rasga sua roupa, joga cinza na cabeça e fala, né? Fala, Deus deu, né? E Deus tirou, né? Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo diante dessa situação, ele não blasfemou a Deus e continuou fiel, né? E aí, de novo, o diabo apresentou diante de Deus, né? E Deus fala de novo, tá vendo? Jó, continua fiel, né? Fala, mas também ele tá saudável. Aí Deus de novo permite que o diabo mexa na vida dele, tire a saúde, né? E aí, então, é isso que acaba, nesse ponto que chegam os amigos. Então, na verdade, Jó, que era um homem rico, tinha uma grande família, era saudável, de repente, ele perde tudo isso, né? Ele perdeu sua riqueza, seus filhos, suas filhas, perdeu sua saúde. Ficou numa situação trágica de dor, sofrimento, doença. E aí a Bíblia fala em Jó 2:8, né, que ele saiu da sua casa para estar sentado em cinza, né? Onde que é essa cinza? Principalmente onde se queimava o lixo, alguma coisa desse tipo, né? A sua pele foi tomada de feridas e bolhas que se espalhavam por todo o corpo, criavam infecções na pele, que descascava e tinha pústulas, né, que são feridas com pus, em constante erupção. A Bíblia também fala que Jó emagreceu
tinha febre, crises de depressão, choro, insônia, pesadelos, mau hálito, falhas na visão e apodrecimento dos dentes. Então, essa é a situação de Jó, né, que nós podemos dizer, então, que ela se configura como uma situação de angústia, né? É uma verdadeira situação de angústia. E veja que quando ele perdeu os bens, né, ele não se abalou tanto, né? Quando ele perde os filhos, ele se abala lógico, pela afetividade que tinha, né, por ser sua família, né? Então ele rasga suas vestes, né? Joga cinza na cabeça, né? E quando e mesmo assim ele continua louvando o Senhor, né? E quando ele então perde a saúde também, ele fica nessa situação. A mulher dele vem e fala assim: você vai continuar íntegro, né? Amaldiçoa a Deus e morre, né? E ele fala: você não sabe o que você está falando, mulher, tá insensata, né? A gente vai aceitar o bem que Deus nos dá e vamos deixar de aceitar o mal, né? Que Ele também nos proporciona, né? Quer dizer, então, na verdade, Jó teve uma postura íntegra, manteve a postura íntegra mesmo diante desse sofrimento. Embora ele amaldiçoasse o dia que ele nasceu, né, tudo mais, mas assim, por causa que ele estava, pelo que ele estava passando, mas ele permaneceu fiel diante de Deus. E aí, quando os amigos deles ficam sabendo, então, da situação que ele estava passando, eles vão ao encontro de Jó, né? Então, a história de Jó destaca também a presença de amigos que se moveram em sua direção ao saber do seu sofrimento. Então, a gente tem muito na história esses 3 amigos de Jó como sendo pessoas que falharam com Jó, né? Mas, na verdade, eles tiveram um ponto positivo, muito positivo aí, né? Que eles se moveram, eles foram até Jó, eles foram lá visitar Jó diante da sua angústia, né? Então, a amizade, isso nos leva a assumir, né? Então, que a amizade deve nos mover em tempos de sofrimento a ir em direção aos amigos que passam dificuldade. Jó estava passando dificuldade, né? Muita dificuldade, muita angústia, né? E então aqueles amigos se moveram em direção a eles. Isso é um aspecto positivo, né? Nós vimos no texto aí que nós lemos. Então, que eles foram, cada um saiu do seu lugar, aquelas cidades que são mencionadas aí também em Jó 2, né? Também são cidades ali da região de Edom, né? Mas são cidades distantes ali de Uz, né? Então, eles vão até Uz, né, para visitar Jó, né? Então, eles saem das suas... E cada um de um lugar, eles combinam, né, de se encontrar e ir visitar Jó, né? Então, no entanto, a história da amizade desses homens se torna complexa à medida que eles tentam orientar Jó em seu momento de angústia. Quer dizer, o problema aqui começa no momento em que eles tentam trazer uma palavra para Jó, que aí eles começam a se perder, né? Então, parece que eles levaram em conta mais as suas visões de mundo e menos a angústia do amigo. Então, embora eles foram impactados ali pela angústia que estava vivendo Jó, né, eles tentaram trazer uma explicação, né, ou trazer uma palavra para Jó, colocando, então, Jó como culpado de tudo aquilo que estava acontecendo, e não como vítima, né, daquilo que estava acontecendo, né? Então, vamos analisar esses aspectos, né? Primeiro, com a seguinte pergunta: por que os amigos de Jó tinham dificuldade em entender o que estava acontecendo com Jó? Essa dificuldade era porque eles acreditavam que uma pessoa justa não passava por esses sofrimentos terríveis, tá? Então, era uma novidade para o povo judeu a ideia de uma pessoa justa, que cria em Deus, estar passando por terríveis acontecimentos. E, na verdade, essa crença que eles tinham, na verdade, ela não se confirma. Na Bíblia, a gente vê diversas situações onde pessoas que estavam orientadas por Deus, andando diante da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, passando por momentos de aflição, de angústia, de tribulação, né? O próprio Jesus, quando veio ao mundo, disse isso, né? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Então, na verdade, a promessa de Deus é a vitória, né? Não há promessa de que nós não vamos passar por dificuldades, tá? E essa crença, ela hoje está muito presente novamente na vida de muitas pessoas da igreja, né? Por conta, né, de
várias teorias humanas, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, que estabelece exatamente isso, que se você está vivendo um momento difícil, é porque você está em pecado, né? Se você está doente, é porque está em pecado, né? Se está em alguma dificuldade, é porque está em pecado. Você, na verdade, coloca a angústia, as aflições, os problemas humanos, o sofrimento humano, como consequência direta do pecado, e de fato é consequência direta do pecado, mas não no sentido de quem sofre, então é por causa do seu pecado. Na verdade, a situação do mundo que nós vivemos hoje é uma situação de pecado, é uma situação de sofrimento, né? Existem situações de sofrimento por causa da escolha que o homem fez lá atrás, né? No início, né? De querer viver independente de Deus, né? Então, acho que o pecado é que trouxe à humanidade o sofrimento. No entanto, isso não significa que se alguém está sofrendo é por causa do seu pecado específico, aquilo lá, quer dizer, então, que se ele, então, fizer algo para se redimir daquele pecado, ele vai deixar de sofrer. Não é essa a relação. A gente percebe pela Bíblia que é diferente. Então, embora o sofrimento tenha entrado no mundo por causa do pecado, não existe essa relação, né? Quem peca mais sofre mais, quem peca menos sofre menos, não existe, né? Inclusive a gente vê muitas vezes até o contrário, né? Por aí às vezes a gente vê assim, nossa, mas puxa vida, né? Uma pessoa ali que comete tantas coisas bárbaras aí e tal, e tá tudo bem com ela, né? E outros que são honestos, estão vivendo buscando a Deus, tudo e com tantas dificuldades e sofrimento. Então, esse é o primeiro ponto. Os amigos de Jó tinham essa crença, né? E, portanto, ao irem visitar Jó, eles tinham esse preconceito. Se Jó está passando por isso, é porque tem alguma coisa errada aí, né? Jó está escondendo alguma coisa, mais ou menos isso, né? Então, vamos ver aí o que os amigos fizeram. Então, o ponto positivo está aqui no versículos, nesses 3 versículos que nós lemos. O texto base da lição fala do positivo a respeito da postura dos amigos. Então, em meio ao sofrimento de Jó, os amigos surgem, eles vêm para mostrar solidariedade a Jó, né, e consolá-lo. Então, a questão número 1 é essa, né? Então, no meio do sofrimento, a presença dos amigos para consolar, para manifestar solidariedade é algo positivo, né? Quando eles veem Jó, eles choram, eles rasgam os mantos, lançam pó sobre a cabeça, expressando profunda tristeza pelo sofrimento do amigo. Então, eles compartilham, né? Eles compartilham com Jó aquele sofrimento. Quer dizer, então, a atitude deles de chorar e de rasgar as suas vestes e jogar pó sobre a cabeça é uma atitude de solidariedade com esse sofrimento, né? Então, quando essa atitude é uma atitude que as pessoas daquela época faziam, naquele local, naquela cultura, né? Para manifestar, então, a sua tristeza, manifestar o seu quebrantamento, né? E chorar até hoje, né? Quer dizer, chorar é uma coisa que não faz parte da cultura, né? Faz parte da natureza do ser humano, né? Então, a profunda tristeza que eles sentiam né? Levou àquela atitude. E aí eles sentaram-se com Jó no chão e ficaram em respeitoso silêncio por 7 dias e 7 noites. Né? 7 dias e 7 noites é o tempo do luto, né? Então, durante 7 dias e 7 noites, eles não falaram nada. Lógico, tinha luto ali, porque Jó tinha perdido seus filhos e filhas, né? Mas Jó ainda estava vivo. Mas mesmo assim, a situação era tão complicada que eles respeitaram esses 7 dias, né, de silêncio. Então, imagina os amigos de Jó indo visitá-lo, encontram ele nessa situação, né, sentam ali com ele, ao lado dele, e ficam 7 dias e 7 noites apenas sentado ali ao lado dele, chorando, né, e compartilhando daquele sofrimento de Jó sem falar uma palavra. Aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 3, né, que é Jó, inclusive, que fala, depois desses 7 dias, ele que quebra o silêncio, e aí ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, ele fala que não devia, né, seria melhor se ele tivesse morrido ali no parto, né?
Então, e aí, lógico, em uma manifestação vamos dizer assim, um desabafo, né? Ele desabafou ali o sentimento que ele estava tendo por causa daquilo que ele estava passando, de ter perdido tudo, principalmente perdido os filhos, né? E por estar naquela situação de enfermidade, né? Bom, qualquer coisa que vocês quiserem falar aí, pode ir falando, ou usando o chat. Deixa eu botar aqui para ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não estou vendo os slides aqui, eu não consigo ver o chat aqui. Bom, então tá. Então, vamos ver o que cada um dos três amigos falam. Depois que Jó, então, fala, né, aí cada um dos três vai falar. E aí é que começa o problema. Até agora estava indo tudo bem. A manifestação dos amigos era uma manifestação de solidariedade, de apoio. Só que aí, a hora que Jó, então, manifesta o seu desânimo diante daquela situação, os seus amigos, ao invés de consolá-lo, né, ao invés de dar força para ele, acabam acusando ele, questionando, julgando, né? Então, o primeiro deles é o Elifaz. O Elifaz, o discurso dele está no capítulos 4 e 5, no 15 e no 22, né? Ele é o primeiro a falar e é quem recebe a repreensão mais direta do Senhor, né? A fala dele é legalista, imoralista e representa a tradição bíblica rabínica. Então, ele não conseguiu se sensibilizar, né? E foi extremamente legalista e tentou fazer um discurso moral ali para Jó, né? Ele começa questionando por que Jó, que havia encorajado tantas pessoas, agora estava desanimado. Como se o fato de você encorajar as pessoas no momento em que as outras pessoas estão passando por uma dificuldade, um problema, te deixasse isento de você também desanimar por conta da dificuldade que você passa, né? Na verdade, Jó, que era uma pessoa que animava as outras, que encorajava, né, passou por um momento de tribulação onde ele ficou desanimado. E isso é natural, isso é humano, né? Mas Elifaz questionou, né? Então, questionou porque ele estava desanimado, né? E ele prossegue dando a entender que não há sofrimento sem causa, e essa causa seria o pecado. Então, ele já começa, então, a acusar Jó de que o sofrimento que ele estava passando era por causa do seu pecado, né? E aí, no capítulo 15 lá, ele chega a ameaçar, inclusive, Jó com um castigo divino e apela para que o amigo se reconcilie com Deus para receber o bem. Então, veja a visão aí que ele faz. E a gente conhece a história pelo primeiro e segundo capítulos de Jó, né? Que, na verdade, o motivo daquele sofrimento não tinha nada a ver com o fato de Jó estar em pecado diante de Deus. Jó estava em comunhão com Deus. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente ao Senhor e que evitava o mal, né? Começa o texto falando sobre isso. Mas a conclusão que ele chega é que se Jó está passando por aquele momento, Deus está castigando e ele precisa se reconciliar com Deus. Então veja que foi a atitude do primeiro amigo aí, né? Ele faz. Aí o segundo amigo, Bildade, né? O discurso nos capítulos 8, 18 e 25. Ele tem um discurso ainda mais duro do que ele faz, né? E ele tenta dar respostas ao sofrimento pela razão. E nem sempre a gente consegue dar resposta ao sofrimento pela razão, né? Não tem jeito a gente definir uma causa para o sofrimento, por que aquela pessoa está passando por aquele momento. Quer dizer, tudo isso é impossível de ser explicado racionalmente, né? A tese da humildade é simples: o sofrimento é para pessoas injustas. Então, se Jó estava sofrendo, é porque ele era injusto. E ainda passa a ser cruel, né? Ele diz que os filhos de Jó morreram porque haviam merecido morrer. E que Jó deveria ser grato por não ter morrido ainda, estar vivo e ter a chance de se arrepender, né? Então, ao invés de respeitar a dor do amigo, ele traz à tona o sofrimento a fim de embasar e mostrar sua análise cruel e limitada. Então, a fala de Bildade foi mais dura ainda, provavelmente deve ter, né, trazido mais tristeza ainda para Jó, né? E ele conclui seu discurso dizendo que se Jó buscasse ao Senhor e fosse reto, tudo isso se resolveria, insinuando que Jó não estava buscando o Senhor como deveria. Então, na mesma linha do Elifaz, né, a humildade vem e fala que Jó estava em pecado também, né?
Aí veio o terceiro amigo. Eu acho que o terceiro amigo, também incentivado pelos dois anteriores, vai na mesma linha. Ele é o último a falar, é o Zofar, está nos capítulos 11 e 20, e é o que menos fala também, né? Mas no seu discurso há muito lugar para religião e pouco para fé. Então ele não trabalha, ele vai de novo na linha do legalismo, na linha, né, de apontar o pecado, né? E não vai na linha de ver, de trazer uma esperança, uma palavra de conforto que desse alguma esperança, alento para Jó, né? Então ele insiste no caráter inacessível da sabedoria de Deus e convida Jó a libertar-se do pecado para poder desfrutar das bênçãos divinas. Então, de novo, relaciona a bênção a não ter pecados, né? Então, Deus só vai abençoar se você não tiver pecado, né? E aí a gente é só parar para ver, né, ao nosso lado, e a gente percebe que isso não é bem assim. É lógico que quando nós pecamos, né, e nós pedimos perdão, somos perdoados por Deus, Deus nos abençoa, é verdade. Mas a gente não tem essa relação direta, né, eu sou saudável se eu não pecar. Se eu pecar, eu adoeço. Né? Eu sou rico se eu não pecar. Se eu pecar, eu sou pobre. Né? Eu tenho uma grande família, né, se eu não pecar. Se eu pecar, tenho uma família destruída. Quer dizer, não é essa relação direta. Né? Então, porque todos nós pecamos. Né? E o perdão de Deus, ele está sempre disponível para estar nos reconciliando com ele, né? Para estarmos resgatando, né, a nossa comunhão com Deus. Né? E as coisas materiais, a família, a saúde, são coisas que Deus nos abençoa também, né? Mas são coisas que não estão diretamente relacionadas ao pecado. Né? Na segunda parte do discurso, no capítulo 20, ele segue apontando o sofrimento como consequência do pecado diante da soberania de Deus. Então, o que a gente pode chegar à conclusão aqui? Os três amigos tiveram uma atitude nobre, indo visitar Jó, tiveram uma atitude sensível ao ver a situação dele, de chorar com ele, de se juntar a ele, tiveram uma situação respeitosa, né, como a pastora Marta colocou no início, respeito, importante da amizade, uma atitude respeitosa ao sentar ali com ele e ficar 7 dias em silêncio. Mas a hora que eles começaram a falar, aí eles acabaram cometendo vários problemas, né? E acabaram tendo atitudes que põem em risco, inclusive, a amizade, né? No caso, as coisas terminam bem aqui, porque Jó ora por esses amigos e Deus perdoa, né? Mas Elifaz, Bildad e Zofar não souberam dizer o que era necessário. Os seus discursos estavam ligados a um modo limitado como sentiam e viam a vida. Então, todos eles vendo a situação de Jó como consequência de um pecado que ele tinha. Então, na verdade, eles ficaram o tempo todo dizendo: Jó, você tem pecado aí, você tem que confessar o seu pecado, você tem que pedir perdão para Deus, você tem que se arrepender. Né? Agora, isso não desmerece o fato deles terem se achegado para consolar Jó num tempo tão difícil. Então, o primeiro passo, eles fizeram corretamente, né? Agora, por estarem equivocados seus discursos, eles foram repreendidos por Deus. Então, quando Deus se manifesta lá no final do livro, ele repreende os amigos de Jó, né? E, como Deus se agradava de Jó, porque ele era um homem íntegro e reto, né? Então, Jó orou por esses amigos e Deus, então, perdoou. A oração foi ouvida, né? Então, diante do sofrimento, isso é um dado importante, quer dizer, diante do sofrimento, da angústia, a gente sabe que a oração é ouvida, em qualquer situação ela é ouvida, né? Então, está aí uma atitude interessante, importante, né, que os amigos deveriam ter tido e que não tiveram, de orar por Jó, né? De estar em oração por Jó, né? E, na verdade, quem orou foi Jó. E enquanto Jó orava, Deus mudou sua sorte e restabeleceu a sua saúde, né? Deu-lhe a possibilidade de ter novos descendentes, né? E trouxe mais riqueza ainda do que ele tinha antes, né? Então, enquanto Jó orava, Deus mudou sua sorte e tirou ele daquela situação, mostrando para aqueles três amigos uma lição importante, né? Que, na verdade, o problema não era o pecado de Jó, né? Então, o problema, os três amigos não deviam ter tido uma atitude de julgamento, mas ter uma atitude de consolo, né? Então, se os amigos de Jó se apressarem a chegar, e eles fizeram isso bem, eles não souberam como permanecer. Em tempos de sofrimento de um amigo ou amiga, né, não podemos apenas nos aproximar, é preciso saber como estar junto.
Então, a aproximação é uma coisa, estar junto é outra coisa. E a melhor maneira de permanecer, de estar junto, é a compaixão. É o que nós falamos no início, lá uma das características que fortalece a amizade é a compaixão, né? A compaixão tem que ser encarada como uma atitude e não como uma emoção, né? A compaixão, ela tem que ser desenvolvida, nós temos que perseverar, né, na compaixão, né? E ela pode ser um antídoto mediante a tentação de julgar quem sofre. Então, o que é compaixão? Qual é o significado da palavra compaixão? É justamente isso, de tentar amenizar o sofrimento da pessoa, né? De tentar, empatia é se colocar no lugar do outro, né? E compaixão é tentar sentir, né, o que aquele outro está sentindo do sofrimento para tentar amenizar isso, né? Como se fosse repartir essa carga, né? Então, esse é o processo aí da compaixão, né? Que é o que vai fazer com que a gente possa permanecer, estar juntos, né? Permanecer. Então, 2 aspectos importantes: se achegar e permanecer, né? 4 lições aí que a gente pode tirar desse estudo, né? O que fazer diante de amigos que sofrem? Primeiro, silêncio acolhedor e bom senso. Primeira lição, tá? Então, a presença silenciosa e acolhedora dos amigos de Jó foi mais importante do que os seus longos discursos. Então, Jó provavelmente foi muito mais consolado durante aqueles 7 dias em que eles ficaram em silêncio do que durante o tempo em que eles falaram depois, né? Então, muitas vezes, diante das situações difíceis, só estar presente com um silêncio acolhedor parece pouco, mas talvez seja o esperado por quem sofre, né? E a ansiedade dos amigos de Jó em dar respostas ao sofrimento se apresenta em muitos cristãos sinceros, dificultando o processo de cuidado que se manifesta na presença e na escuta. Às vezes, a gente, quando tem um amigo que está sofrendo, está em dificuldade, a gente quer ir lá e ter uma palavra de solução para aquela situação, né? Quer achar a causa, quer dar um caminho para sair daquela situação, né? E é muito difícil isso, porque a gente não tem esse conhecimento, não tem nem sempre, né? Tem essa palavra, né? Dessa forma. Então, às vezes a gente vai ansioso para tentar ajudar, né? E acaba atrapalhando. Então, nós podemos dizer que os amigos foram honestos em seus discursos. Mas era aquilo que eles pensavam de fato. Mas essa honestidade foi completamente desprovida de empatia e de bom senso. E às vezes é mais importante a empatia e o bom senso nessa hora do que essa honestidade. Não que a gente vai ser desonesto, mas a gente vai mostrar primeiro a empatia e o bom senso, para depois mostrar essa honestidade. É isso, né? Temos de prioridade, né? Então, o bom senso nos ajuda a escolher o momento de falar e também o que dizer, né? Quem está sofrendo precisa mais da nossa escuta do que da nossa fala. Então, o silêncio acolhedor é um silêncio também, é um silêncio da nossa fala, mas é aberto para a fala daquele que está sofrendo, né? Então, uma boa amizade escuta, apoia e reconhece que nem sempre terá todas as respostas, mas ainda assim, sempre estará junto. Então, essa é a primeira lição que a gente tira aí, né? Estar junto é muito mais importante, né, do que ficar dando instruções, orientações. E precisa ter bom senso. Não é que a gente não vai falar nada, mas tem que ter bom senso para falar no momento certo e aquilo que é certo, né? Então, essa é a primeira lição que a gente pode tirar. A segunda lição aqui é fale pouco, mas fale bem. Também está relacionado com a primeira, né? Primeiro, fazer silêncio e acolher. E se for falar, fale pouco e fale bem, né? Então, precisamos ter cuidado com o que falamos em tempos de sofrimento, né, alheio. Devemos evitar utilizar um arsenal de textos bíblicos e conceitos teológicos tentando achar quem pecou, quem errou, qual a melhor receita para sair do sofrimento. Não estou dizendo que não deve ser usada a Bíblia, não deve ser passado, mas, de novo, vamos usar a Bíblia mostrando textos que trazem esperança, né? Textos que trazem a conforto, alívio, e não textos que trazem condenação, que trazem julgamento, que trazem castigo, né? Então, acho que isso que é importante ser utilizado, né? Mais importante do que utilizar esse tipo de coisa, né, é se colocar ao lado da pessoa. Então, aqui está dizendo, sensibilize seu coração, sua mente, seus ouvidos para sentir a dor que a pessoa está sentindo
e chorar com ela se for preciso. Aí tem o texto de Romanos 12:15, que diz, né, que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Né? Então, os amigos de Jó choraram quando viram, né, Jó, o sofrimento de Jó. Então, é mais verdadeiro assumir a nossa limitação, chorar junto e clamar, orar, né? Aquele que realmente pode fazer algo, que é Deus, o nosso Senhor. Então, a nossa fala tem que ser nesse sentido, né? Tem que ser no sentido de clamar a Deus, de buscar que Deus possa estar confortando aquele coração, aquela vida, indo ao encontro da necessidade daquela pessoa, né? Terceira lição, não julgue a pessoa que sofre. Esse é um aspecto, talvez, eu acho que é a lição mais forte aí, né? Os amigos de Jó julgaram, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com os julgamentos e a visão limitada que, às vezes, temos da situação. Os amigos, o que é essa visão limitada? Eles estavam tendo uma visão de algo concreto, né? Que era Jó ali sofrendo, né? O seu exterior, como está dizendo aqui, né? Os amigos de Jó viam apenas o seu exterior corrompido e doente e concluíram que assim deveria estar o seu interior em pecado. Eles não viram a conversa lá no céu, lá dos anjos, né? O Satanás indo ali se apresentar diante de Deus também, colocando essa questão, Deus dando essa autorização para que fosse mexida na vida de Jó, né? Então, essa situação estava fora da visão dos amigos de Jó. Por isso que eles julgaram, né? Então, nós julgamos quando nós temos a nossa visão limitada. Quando a gente não vê todas as situações e a gente acaba falando, isso aí acontece por causa disso, né? O amigo está lá sofrendo com alguma situação, você vai lá e coloca que aquilo ele está sofrendo por causa disso, por causa da atitude dele, assim, sem estar vendo tudo, né? Todo o contexto, né? Então é preciso cuidado para não julgar, acusar e atribuir pecados às pessoas, especialmente aquelas que estão em grande sofrimento. Isso não significa ignorar uma atitude errada quando houver. Muitas vezes a pessoa está sofrendo por causa de um erro seu. Às vezes é por isso mesmo. Agora, não é ignorar, mas quando você vai consolar, isso é secundário. Tá? Então, na verdade, não tem que ir lá e levar esse motivo. Tá? Então, quando a dor é grande, o primeiro movimento é tirar a pessoa do sofrimento e não acusá-la de estar passando por aquilo. Tá? Então, se a pessoa fez de fato alguma coisa errada, né, e você vai ajudá-la a corrigir, o movimento de ajudar a perceber o erro precisa acontecer quando ela estiver mais forte para ouvir, e não no momento da dor, não no momento do sofrimento. Então, a primeira ação é de tirá-la, né? Então, a gente não deve julgar as pessoas que estão sofrendo e tentar achar uma relação entre o sofrimento com o que ela tem feito, o que ela fez, né? Então, essa é a terceira lição. E a quarta e última lição é menos teorias e mais amor. Os amigos de Jó estavam tão preocupados em formular e embasar suas teorias acerca do sofrimento que se esqueceram do ser humano que sofria. Eles esqueceram. Então, a fala deles foi muito mais no sentido de defender as teses que eles tinham, né, de que o sofrimento estava vindo por causa disso ou daquilo, né? De certo modo, os três amigos tentavam ressuscitar Jó de sua tragédia, mas a intenção deles era boa, né? Mas eles estavam tão assustados e confusos com o sofrimento do justo que se perderam. Quer dizer, eles não conseguiam entender que um justo podia estar passando por aquele sofrimento. E aí começaram, então, a articular essas teorias, né, de que, então, era o pecado de Jó, que os filhos deles tinham merecido morrer, que eles eram impuros, eram pecadores, né? Você não precisa ter todas as respostas, mas deve ter sempre muito amor. Isso que a lição nos diz, né? Você não precisa ter todas as respostas. Por isso, nós não vamos desenvolver nenhuma tese diante do sofrimento da pessoa para tentar explicar por que ela está passando aquilo e como que ela faz para sair. Mas a gente pode sim ter amor para aquela pessoa. O amor vai nos levar a ter atitudes mais corretas em relação àquela situação, no sentido de ajudar a pessoa a sair do sofrimento. A amizade é maravilhosa em todo o tempo, mas especialmente em momentos de sofrimento, ela serve para consolar, proteger e restaurar. Para isso precisa ter amor, né? Boas amizades que não fazem julgamentos prévios, que mostram empatia verdadeira e acolhimento genuíno, são um bálsamo para qualquer pessoa. Então, esse tem que ser o princípio da nossa ação, né, diante de pessoas que sofrem, angustiadas, né, nossos amigos. Bom,
Quais são as conclusões? Deixa eu aqui, voltar aqui, ver se tem alguma coisa no chat, né? A pastora coloca aí, ações que fortalecem, respeito e que põem em risco... Ah, tá, isso aí era lá do início, né? Que eu tinha comentado. Então, vamos lá. Então, 2 slidezinhos aí de conclusões. Primeiro, viver sem amigos é perigoso, nos adoece. A amizade é importante. Mas, por outro lado, se na amizade não existir sensatez, equilíbrio, respeito a si e ao próximo, vai haver danos, né? Então, muitas pessoas acabam sofrendo mais por causa da amizade, até, né? Então, é preciso ter cuidado para que as nossas relações de amizade não nos adoeçam, né? Se a Bíblia fala em Provérbios 18, 24, né, de se tornar um amigo mais chegado que um irmão, né? Então, esse é um desafio. Só que é um desafio que exige o quê? Compromisso, sensibilidade, capacidade de sentir compaixão e de alimentar a esperança em toda e qualquer situação. Diante da dor alheia, não podemos falar demais e amar de menos. Tem que ser o contrário. Falar pouco e amar muito, né? Diante do sofrimento, contamos com a graça e o amor de Deus. Sabemos que Deus, ele é provedor de graça, de amor. Ele que nos consola. O Espírito Santo é o consolador, né? Então, diante do sofrimento, contamos com a graça e o amor de Deus que nos ajuda e nos convoca a ser canais de bênção na vida de nossos amigos que sofrem. Como é que a gente pode ser canal de bênção? Né? Amando a pessoa, orando pela pessoa, estando junto com a pessoa, indo ao encontro da necessidade daquela pessoa, né? Então, esse, com certeza, é um dos propósitos da amizade. E não devemos abrir mão dessa missão. Então, o que o estudo nos ensina é que o crente maduro, estamos falando sobre maturidade cristã, o crente maduro, ele assume um papel importante da amizade, esse papel, essa missão da amizade no momento de angústia, né? De ser canal de bênção, de levar amor, de levar companheirismo, de levar a sua presença, né? Diante daquelas pessoas que sofrem. E aí eu termino com o versículo de Eclesiastes 4, 9 a 12, né, os versículos, né? Que fala que é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse texto é muito utilizado em casamentos, né? Relacionamento de casamentos, mas ele também se aplica à amizade aqui também, né? No sentido de que ter amizade, e a amizade sendo aplicada de forma correta, né? De forma sábia, né? Ela ajuda no momento da dificuldade. Um pode ajudar o outro no momento da dificuldade e da angústia. Então, esse é o nosso estudo de hoje, né? Que vocês falaram no início, lá na hora que a gente está fazendo a lista, depois só eu falei, né? Então, eu queria, concluindo esse estudo, né, abrir para os irmãos, se alguém quer falar alguma coisa, né? Alguém quer discordar de alguma coisa, quer complementar alguma coisa com relação ao que nós pudemos falar aqui hoje no estudo da nossa revista. Aldo, eu quero falar. Oi. Em primeiro lugar, parabéns. Eu ainda quero aprender com você, com o pastor aí, como fazer essas imagens tão lindas para dar um estudo, né? Ainda vou aprender. Uma hora eu chego lá, igual vocês, viu? O PowerPoint faz sozinho pra gente. Quê? O PowerPoint faz sozinho pra gente. Ah, mas vocês escolhem, faz bonitinho, quadradinho, as imagens. Eu olho tudo, Valdo. Parabéns. Mas eu falo que é uma lição tão boa, né? Eu fico pensando assim, por que tão pouca pessoa vem assistir essas aulas de escola dominical nossa? Tem sido excelente essa revista sobre maturidade cristã. Meu Deus, a gente já conhece a Bíblia há tantos anos, né? Já leu a Bíblia de cabo a rabo, como diz, né? Várias vezes, né? Pregamos sobre ela. Mas eu falo que quando a gente vai destrinchando uma lição como essa de Jó, eu falo como reflete nas nossas vidas, né? E eu estou falando aqui porque eu escrevi estava escrevendo no WhatsApp hoje cedo com a minha filha, né, que mora nos Estados Unidos. Ela me colocou uma situação que eles estavam vivenciando, e naquele momento que ela falou da situação dela, eu fui falando, aí no final,
aquela pitadinha, né? Vou mostrar para ela um texto bíblico, né? E aí você começou a falar, eu peguei meu celular, porque ela ainda não acordou ainda, né? Fui lá onde que eu pus o texto bíblico, deletei antes dela ver. Que aí eu lembrei e falei, não é melhor deixar só aquelas palavras bonitas de incentivo que você pôs? Para que você tem que terminar com um texto bíblico, né? Porque o texto chamava um pouquinho a exortação, tipo, né? Vocês estão afastados de Deus, né? Precisa buscar Deus, né? Aí, tipo, colocando quase que a causa, né? Olha como a lição estudar a Bíblia, que é uma coisa que eu já li tantas vezes, né? Mas na hora que você começou a falar, por isso que eu falo que o Espírito Santo é maravilhoso demais, né? Aí eu falei, puxa, eu escrevi para a Bruna, ela vai acordar, ela vai ler as palavras que eu falei para ela, mas no final eu usei um texto bíblico ali um pouquinho que exortativo, um pouquinho cobrando, né? E aí eu fui rapidinho, deletei, vi que ela não tinha visto ainda. Então, assim, como é bom, como tem sido boas as nossas lições, as nossas aulas da escola dominical. Eu falo que tem sido assim, um privilégio de Deus, né? A gente receber esses ensinamentos, né, sobre a maturidade cristã. Parabéns, Valdo, muito boa a lição. Obrigado, pastor. Na verdade, assim, o texto bíblico, ele é importante, né? E não é para também não vamos usar a Bíblia nisso, não vamos usar. Só que assim, nesse sentido que a pastora colocou, né? Que assim, na verdade, se é um texto, às vezes a gente pega aquele texto de exortação, de confrontação, que às vezes a pessoa primeiro precisa, né, sair daquela situação de tristeza, de angústia, para aí sim ser tratada, né? Trabalhada com relação a isso. Nesse sentido que a pastora então colocou também, está correto. Está na linha do que a lição fala. E até gravei aqui, né? Esperar a pessoa, né? Não é o momento. Né? Espera a pessoa, depois que ela passar daquela situação, né? Então, o primeiro movimento é tirar a pessoa do sofrimento, né? Tirar ela da angústia, né? E o movimento de ajudá-la, né? A perceber que, né, que às vezes todas as consequências, talvez seja porque eles estão muito afastados de Deus, né, como eu gostaria de falar, né, talvez seja num outro momento, né, que aí eu vou trazer essa palavra, então por isso que eu fui lá e deletei. No momento certo, né, aquela questão do momento certo, mas muito bom. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Tá aberto aí, gente. Fique à vontade. O Heitor que deu um grito aqui. Mas acho que tem sido bem interessante mesmo esses temas, né? Tanto da revista do ano passado que a gente estudou e esse ano vem nos acrescentar muito na nossa caminhada. E essa parte aqui essa terceira unidade aqui, né, que é maturidade nas relações interpessoais, eu acho que é algo que ficou mais necessário de se trabalhar ainda com a pandemia, né? Que as pessoas começaram a conviver mais, né? Ficar mais em casa, estar mais próximo. Tinha aquela convivência, mas era uma rotina de anos já, e teve uma mudança muito grande, e aí isso gera conflito, né? Eu ficava, sei lá, 2 horas em casa, agora eu fico 8. E aí eu preciso dividir internet, preciso dividir computador, celular, preciso dividir um monte de coisa, e o espaço, né? E aí é muito interessante. Essas 3 lições, né, que nós falamos, começamos com Abraão, depois falamos de Davi e Absalão, e hoje de Jó. Eu acho que acrescenta muito nesse tempo que a gente está vivendo aqui. Muito interessante, muito, muito proveitoso essas lições, essa aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário, o Valdo é o professor, ele vai responder as perguntas hoje. Se não, vamos encerrar. Só não faz pergunta de que ano que foi escrito Jó, por que Deus deu autorização para o diabo ir no céu, falar, só essas perguntas sobre Jó que não pode fazer, né? Alguém pode perguntar, mas então quer dizer que quem tira a saúde é o diabo? Essas perguntas aí. A pergunta mais capciosa que faz é por que Deus fez isso com o Jó, né? Tirar tudo dele para depois dar o dobro? Qual é, né? De Jó, quando a gente estuda o livro de Jó e abre para a pergunta, sempre aparece essa.
Essas hoje é sobre relacionamentos aqui, não é sobre o livro de Jó. Mas muito bom. Vamos orar para a gente encerrar, então, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre o nosso domingo, pedindo que a palavra dele continue trazendo vida no nosso coração e Deus nos dê força para colocarmos em prática a cada instante, né? Termos sabedoria para colocar em prática. Vamos orar, então. Senhor Deus de graça, amor e paz, nós louvamos, bendizemos o teu nome. Sabemos que o Senhor cuida de nós e sabemos que o Senhor deseja usar as nossas vidas para cuidar das outras pessoas também, mesmo em momentos de angústia, de sofrimento, de dor. Obrigado, Deus, pelas preciosas palavras que nós ouvimos hoje. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa história que nós ouvimos, por essa aula que nós participamos. Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê força, sabedoria, para que possamos ser bons ouvintes da tua palavra e também, Deus, praticantes daquilo que o Senhor nos ensina. Acrescenta, Deus, com teu Santo Espírito em nós, a tua palavra. Completa, Deus, cada palavra que nós ouvimos e nos leva sempre a seguir a tua vontade, a tua palavra. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer, deixa eu cortar a gravação aqui para a gente fazer a foto.